dos princípios bem interessantes do nosso querido SMC é entender a liquidez. Aonde a liquidez está? Então, olha só, esse movimento que o mercado faz clássico que muita gente conhece, que é o chamado pivô de alta. Isso aqui é chamado de pivô de alta. Seria algo assim, o mercado então fez essa perna gigantesca de alta, ele faz aqui um pullback, sabe lá onde é? O pessoal que gosta muito de utilizar FIBO, estaria lá o 23 de FIBO, 38, a galera que gosta de 50% nível de FIBO ou não, né? 618, 76, 85, tem várias FIBOs que você pode utilizar aqui, certo? O mercado fez esse pullback, parou numa região de FIBO, seja lá qual ela for, e o mercado faz um novo movimento de alta. Isso aqui é um pivô, rompeu um pivô e ele segue adiante. O que acontece aqui é o seguinte, aonde que você encontra a liquidez disso? Aonde você pode encontrar liquidez neste momento de mercado? Onde você pode encontrar liquidez neste contexto? Bom, primeiro vamos entender o que é liquidez, né? A liquidez nada mais é do que stops. Tá, mas que são esses stops? Stops de gente vendida, que estava vendida e tem que sair das suas posições recomprando elas, ou ao contrário, quando tem gente comprada e tem que sair das suas posições vendendo elas. Você vai estopar a posição. Não só nós, pequenos investidores, né, que vamos operar com capital menor, mas as grandes instituições, elas também precisam sair das suas posições. Elas também estopam posições. Não tem como ficar fazendo preço médio eternamente, não tá para ficar acumulando papel eternamente. Chega, tô fora, sai. E isso acontece, apesar de muitos dizerem que isso não acontece. Mas a liquidez ela está muitas vezes nos chamados stops, é onde os players caem fora de suas posições. A partir daquele momento, eu não quero mais estar presente nas posições. Chegou um determinado valor, chega. Se a liquidez está nos stops, é um momento que o mercado ocorre a chamada troca de mão. É onde uma pessoa que estava vendida, né? Ela estava, o papel então subiu, estava, nesse caso, vamos considerar comprada, né? O mercado estava subindo. Quando o mercado retorna para uma faixa de preço aonde esse cara entrou, né, supondo que seria aqui, ele fala: eu não quero mais ficar nessa posição, eu vou cair fora. E como ele cai fora, o mercado acaba tendo liquidez. Liquidez do quê? É uma liquidez de venda. E quando essa região tem uma liquidez de venda, quem é que está na outra ponta? Obviamente que sempre terá na outra ponta uma liquidez de compra. Se o fluxo comprador, a quantidade de ordens compradoras, conseguir igualar a quantidade de ordens vendedoras nessa faixa de preço, é muito provável que o mercado vá fazer algo assim. Vai retomar o movimento de alta, porque a liquidez ficou muito próxima dessa faixa. Logo em seguida entrou, obviamente, talvez mais fluxos compradores, né? Mais compra, estão aceitando comprar mais caro, e o mercado tende a continuar o movimento de alta. Então, o que a gente encontrou nessa faixa de preço aqui? A gente encontrou a nossa querida e linda liquidez. Houve liquidez. Bom, falando sobre isso, aonde vocês conseguem observar que está tendo liquidez aqui neste gráfico aqui? Olha só, quando o mercado rompeu essa faixa de preço aqui, essa perna, ele encontrou liquidez. Por que ele encontrou liquidez nessa faixa aqui? Porque olha o seguinte, aquele cara que estava acreditando na falha de rompimento, ele estava vendendo aqui. Tinha ordens de venda nessa faixa. Aqueles que estavam acreditando que o mercado daria continuidade à alta, estavam fazendo o quê? Estavam comprando nessa faixa de preço aqui. Estavam ocorrendo compras. Essas compras que já vinham desde aqui de baixo, né? Então já está sendo feito compras em todo esse movimento, toda essa perna. Quando chega nessa faixa de preço, é óbvio que você vai precisar encontrar uma quantidade de ordens de compra maior do que a quantidade de ordens de venda
vai ter que encontrar uma liquidez maior, uma força de compra maior, e não só uma força de compra maior, como também interessados em comprar cada vez mais caro, para que o mercado continue o movimento de alta. Nessa faixa de preço, então, que eu coloquei aqui, é uma ótima região do que? Liquidez. Nós temos muita liquidez. E veja, não à toa, que nós falamos na aula anterior, é uma região de estrutura, região de rompimento de estrutura. Qual outro local que a gente encontra liquidez? Obviamente que nesse fundo. Olha só, vamos entender o contexto aqui. Como esses caras aqui compraram e começaram as compras a partir desse movimento todo aqui, obviamente que se as compras se iniciaram aqui e toda essa perna foi desenvolvida por compradores, se porventura o mercado retomar até essa faixa de preço, esses compradores terão que fazer duas coisas: ou eles vão defender a sua posição e continuarão comprando ferozmente nessa faixa e não vão deixar o mercado cair, continuarão comprando, ou se não, eles abandonarão as suas posições e falou: ok, eu não quero mais, eu vou cair fora, vou vender. E como gera uma grande quantidade de venda de todas essas compras que foram feitas aqui, também encontra-se vendedores que estão a fim de que o mercado caia. Esse mercado pode movimentar-se para baixo. Então, aonde a gente pode encontrar outra liquidez? A gente encontra então outra liquidez nesta região aqui. Ou seja, essa faixa de preço é uma faixa lateral. Claro, a origem de todo o movimento lá embaixo é uma ótima região de liquidez. E se aqui se configurar como um topo, também será uma ótima região de liquidez. Portanto, o que a gente viu hoje nesse terceiro vídeo? A gente está vendo regiões de liquidez que estão nas regiões de topos ou fundos. Topos importantes, um topo maior, um fundo menor, ou topos e fundos intermediários. E é isso, a gente vai se encontrar na nossa próxima aula. Valeu!